Então, muito boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Vou aproveitando este tempo em que paulatinamente vão entrando para este webinar para fazer aqui uma pequena apresentação e para, antes de mais, agradecer, enfim, por um lado à minha equipa da Direção-Geral de Educação, à Teresa, a André, ao Rui Lima, à Elsa, e a todos os outros que estiveram envolvidos na concepção deste webinar, que tem hoje um título muito específico, Bem-estar animal, animais selvagens em ambiente controlado. É um webinar que se insere num grupo de webinars que temos vindo a desenvolver, de há algum tempo a esta parte, e que procura privilegiar os diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Amanhã teremos um sobre a igualdade de género e sexualidade, mas hoje falamos de bem-estar animal. Estas questões estão muito em cima da mesa, são uma preocupação também para nós e, por isso, tentar nos munir de quem conhece o terreno, de quem sabe como é que estes processos podem efetivamente ser operacionalizados, de forma a que o bem-estar dos animais, e nomeadamente nestes animais selvagens em ambiente controlado, possa ser relevante para o bem-estar desses mesmos animais. Depois, agradecer à equipa do Júnior Zoológico, que está aqui, a Antonieta Costa, Diogo Gomes e a Sheila Alves, e agradecer também à Odete Melo, que é professora de Geografia e de Cidadania e Mundo Atual nos cursos de Educação e Formação na área de Integração, na Escola de Canelas, em Vila Nova de Gaia. E um agradecimento muito especial ao Filipe Ferreira, que é um aluno que tem trabalhado vários projetos neste âmbito e que nos falará hoje aqui de como se sente, por um lado, motivado para o fazer e, por outro lado, até que ponto e em que medida esse trabalho que é feito nas escolas ou na escola contribui para o seu bem-estar. Há 3 ou 4 aspectos que, antes de passar a palavra, gostava de referir e têm a ver, essencialmente, com a forma como temos aqui na Direção de Serviços de Projetos Educativos integrado os diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Acabámos de chegar de um périplo pelo país, com os coordenadores de Educação para a Cidadania das escolas, onde contactámos com muitos, onde ouvimos muitas experiências, onde percebemos e tivemos a percepção exata, ou mais ou menos exata às vezes, do que se faz na escola, de como se faz, de como se integra, de que forma os diferentes conteúdos programáticos podem ser aqui trabalhados e nos diferentes domínios e na interligação que se fazem entre eles. Nós não podemos falar de bem-estar animal sem falarmos de educação ambiental, não conseguimos falar de bem-estar animal sem falarmos de desenvolvimento sustentável, não falamos de desenvolvimento sustentável sem falarmos de direitos humanos e, nos tempos de hoje, não falamos de direitos humanos sem falarmos de segurança, defesa e paz. Estamos no meio de uma guerra, aqui, à nossa porta, e os animais, nem os de grande porte, nem os de pequeno porte, nem estes de ambiente controlado, têm sido muito notícia, mas eles estão lá também. E, portanto, há aqui também esta percepção de tentarmos promover e ficar sensibilizados para tudo aquilo que possamos fazer para melhorar as condições de estar de todos estes animais. Há um entusiasmo grande da parte da equipa no sentido de procurarmos que estes temas sejam também tratados de uma forma que vá ao encontro daquilo que são as realidades dos diferentes locais do país, em função das estratégias que são traçadas em cada uma das escolas ou agrupamentos de escolas e também, por outro lado, perceber até que ponto estas estratégias correspondem às realidades concelhias, por um lado, e às realidades locais, por outro. Até que ponto a comunidade educativa é envolvida ou não nestas mesmas estratégias. Perceber, por exemplo, como é que a Escola de Canelas se envolveu tanto neste projeto e como foi uma escola vencedora por várias vezes. E, portanto, tentarmos aqui motivar outros também a estarem connosco neste desidrato. Da parte da Direção-Geral de Educação, gostava de reafirmar a nossa capacidade para, o nosso querer e o nosso sentir, a vontade de poder apoiar projetos, de poder apoiar dinamização de ações e ou atividades que sejam desenvolvidas no espaço escola
mas também aquelas que são criadas dentro do espaço escola, mas depois são transpostas para o exterior. E, portanto, aquelas que têm impacto na comunidade e que, de alguma forma, transformam essa comunidade. Cabe a cada um dos docentes, não estamos aqui só professores e professoras, temos aqui muitos elementos de câmaras municipais, de entidades, de IPSS, de outros, enfim, de outras associações, culturais, recreativas, desportivas, que estão também com o sentido óbvio de procurar ir apreendendo como é que todo este processo pode ser trabalhado. E, da nossa parte, a vontade de poder apoiar e de poder ajustar aquilo que são as realidades de cada um, aquilo que é uma realidade e que é talvez a nossa relevância maior, é conhecermos um pouco o país e percebermos o que se faz nos diferentes contextos do país. É nesta linha de pensamento que vamos trabalhar hoje, vamos ouvir testemunhos e vamos ouvir essencialmente perceber até que ponto o trabalho que é feito, nomeadamente nas questões ligadas ao jardim zoológico, pode privilegiar o bem-estar destes animais. A iniciativa tem como foco principal a questão de como garantir o bem-estar individual de cada animal e do grupo, preservando os seus comportamentos selvagens, tendo em vista a sua conservação e a natureza. E, portanto, é nesta linha de pensamento que vamos tentar trabalhar, sabendo que todos os que aqui estão têm este condão de procurar saber mais, de procurar informar-se e de procurar, acima de tudo, um destes dias, por que não, ser também uma das escolas que acabam por vencer estes prémios que a Escola de Canelas tem vencido. E, portanto, eram estas palavras que gostava de deixar nesta fase inicial do webinar, passar a palavra à Teresa André, que conduzirá os trabalhos até ao final. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas. Teresa. Muito obrigada, Dr. José Carlos. Vamos então dar início à sessão. A primeira parte vai ser uma apresentação por parte do Jardim Zoológico de Lisboa, que vai, de certa forma, vai mostrar-nos todo o trabalho que tem feito nesta área, o seu centro pedagógico, que tem o Centro Pedagógico do Jardim Zoológico, que já nasceu em 2007 e tem um trabalho muito próximo das escolas, e há imensas escolas que por sistema estão a contactar o Jardim Zoológico e a pedir mais atividades e mais propostas de trabalho. Vamos começar com a doutora Antonieta Costa, que é responsável pelo Centro Pedagógico do Jardim Zoológico e que é realmente a pessoa que pensa em termos, é responsável por esta definição, desenvolvimento e acompanhamento de todos estes projetos de formação, não é? Também formação de professores e educadores ambientais, e que, para além disso, também tem muitos projetos com outras instituições nacionais e internacionais e com muitas escolas tem um contacto privilegiado. Agradecemos a sua presença e vamos ouvi-la. Muito obrigada, Teresa. Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar. Eu sou Antonieta Costa, como a Teresa André falou, e sou responsável pela educação no Jardim Zoológico. E o Jardim Zoológico, eu vou começar aqui a partilhar então a minha tela e vamos então falar sobre o papel dos zoos na conservação e o bem-estar e a conservação de animais selvagens. Ora, o Jardim Zoológico vai fazer 138 anos no próximo dia 28 de maio. Mas será que sempre foi assim? Vamos ver. Ora, o Jardim Zoológico é um dos zoos mais antigos da Europa. Realmente, o zoo mais antigo é o zoo de Viena, seguido pelo Zoo de Paris e depois o Zoo de Londres. O nosso Jardim Zoológico é de 1884. Já lá vão 138 anos no dia 28 de maio. Mas será então que os zoos de hoje serão iguais aos do passado? Ora, vamos ver aqui algumas das imagens. Ora, temos uns chimpanzés, uns tigres, que hoje estão bem melhores, não é? Os nossos leões.
mais uns chimpanzés. Então, o que é que mudou? Ora, já passou mais de um século desde a abertura do Jardim Zoológico. No entanto, como um espaço vivo que é, evolui e adapta-se. A mudança de filosofia e a aplicação de novos conceitos têm resultados concretos. Hoje em dia, o Jardim Zoológico é um importante espaço onde se unem a conservação, a educação e a investigação, e onde habitam cerca de 2.000 animais de mais de 300 espécies diferentes, 67 das quais estão incluídas em programas europeus de reprodução de espécies ameaçadas. Para a renovação do conceito do Jardim Zoológico e o seu reconhecimento como veículo fundamental para a conservação da vida selvagem, tornou-se imprescindível repensar e renovar as instalações para os animais, assim como também ajustar o maneio diário dos mesmos. Ora, os animais selvagens que vivem em parques zoológicos e centros de recuperação vivem num ambiente controlado, onde se aplicam estratégias como o enriquecimento ambiental, cujo objetivo é o de garantir o bem-estar individual de cada animal e do grupo, tendo em vista a sua conservação na natureza. Ora, e temos 5 tipos de enriquecimento ambiental: o sensorial, o alimentar, o físico, o social e o ocupacional. Todos estes vão promover uma maior ocupação do tempo dos animais, o maior aproveitamento dos espaços, traduzindo-se numa melhoria do bem-estar animal. E os meus colegas biólogos, o Diogo Gomes e a Sheila Alves, irão desenvolver melhor esta temática com exemplos concretos e também no terreno. Ora, conservar, reproduzir, reintroduzir e educar são hoje as grandes preocupações e as principais razões de existência de um jardim zoológico. Portanto, nós aqui temos uma das maiores taxas de reprodução da Europa, o que nos permite fazer troca de animais entre zoos, membros da Associação Europeia de Zoos e Aquários, da qual o Jardim Zoológico é um dos membros fundadores, e também de reintroduzir animais na natureza. E também, portanto, para isso mesmo, existem programas europeus de reprodução de espécies ameaçadas, existe também existe um funcionamento coordenado entre estas instituições, desta associação, e todos os anos, portanto, assistimos ao nascimento de várias crias, como por exemplo, esta que está aqui, extinta na natureza, que é um oryx, que é uma espécie que já está extinta há mais de 20 anos, extinta apenas em reservas ou em zoos. Ora, mas por que é que a reprodução é assim tão importante? Ora, para já, não retiramos animais na natureza, como eu disse, portanto nós fazemos trocas entre os membros destas associações internacionais às quais pertencemos, para podermos criar e manter programas de reprodução de espécies ameaçadas. E também para reintroduzirmos no habitat natural algumas espécies, sempre que o habitat o permita e todas as condições o permitam também. Okay? Ora, mas os projetos do Jardim Zoológico vão também para além fronteiras, fora das portas aqui de Sete Rios, e já reintroduzimos várias espécies em habitat natural. A última reintrodução na vida selvagem foi de 2 leopardos da Pérsia, filhos de um casal que o Jardim Zoológico enviou para o Cáucaso em 2012, e esta ação foi realizada no âmbito do Programa Europeu de Reprodução
Conservação dos Leopardos da Pérsia, do qual o Jardim Zoológico é coordenador, e representa o culminar de um dos mais importantes objetivos dos zoos e dos programas de reprodução, que é de facto a reintrodução no habitat natural de espécies em vias de extinção. Ora, o Jardim Zoológico assume hoje em dia uma dimensão de destaque, tanto na proteção da vida animal, como na ação a favor da sustentabilidade do planeta. Para tal, trabalhamos em estreita colaboração com parceiros europeus e mundiais que definem a estratégia de atuação para o cumprimento da nossa missão, através de diversas associações internacionais, como eu já referi há pouco, a EASA, esta que vocês veem aqui este símbolo, aqui, que é a Associação Europeia de Zoos e Aquários, e da Associação Mundial também. Portanto, todas estas associações determinam os padrões de qualidade para várias áreas, desde a conservação, à nutrição, à veterinária, ao bem-estar, e à educação também. E promove-se campanhas internacionais de conservação para promover a sensibilização para a conservação das espécies e dos habitats, sendo que nós, Jardim Zoológico, através do Centro Pedagógico, promovemos concursos nacionais para escolas em parceria com a DGE e com a ABAI, através do programa Ecoescolas, e no âmbito destas campanhas, portanto, para alertar para o problema da redução da biodiversidade mundial, incentivar comportamentos sustentáveis e reforçar a importância das escolhas individuais para a conservação da natureza. Neste momento está a decorrer um concurso nacional para escolas sobre biodiversidade local, preservar e regenerar. Ora, e tudo isto porquê? Porque o planeta precisa de ser preservado. Então, quais são as principais ameaças à extinção? Então, temos a destruição do habitat, alterações climáticas, comércio ilegal, introdução de espécies exóticas. Portanto, há mais, certo? Mas estas são as principais. E este é o papel fundamental dos parques zoológicos modernos, despertar a população para a importância da conservação das espécies e dos seus habitats e motivar a ação a favor da conservação da vida selvagem. Mais do que estimular a ação, é imprescindível também a aquisição de ferramentas práticas que permitam a cada pessoa ter uma participação ativa na conservação da natureza diariamente através da educação para uma cidadania ambiental. Ora, e quais são então as missões, as grandes missões dos zoos hoje em dia? A investigação, a conservação, a educação. Portanto, e todas estas missões estão interligadas e contribuem diretamente para a conservação da biodiversidade, enquanto alerta das populações para esta problemática e sempre de acordo com as necessidades das diferentes espécies e habitats. Portanto, ou seja, a conservação da biodiversidade é o foco do trabalho dos zoos do século XXI. E para que se possa atingir esse objetivo, é necessário assegurar elevados padrões de bem-estar animal. Ora, a conservação e o bem-estar animal estão estreitamente ligados. Não só o bem-estar animal é importante por razões éticas, mas também assegurar o melhor nível possível de bem-estar animal é fundamental para um parque zoológico moderno, para que cumpra as suas funções de educação e conservação. Sendo que a nossa missão educativa passa precisamente por inspirar e encorajar diferentes tipos de público, escolar e não escolar, visitantes, e dentro e fora do jardim zoológico, para uma mudança de comportamentos a favor da proteção da biodiversidade, através de objetivos cognitivos, emocionais e comportamentais. As propostas educativas do Jardim Zoológico, desde a educação pré-escolar aos ensinos básico e secundário, no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade e da educação para a cidadania, prendem-se precisamente com a conservação da biodiversidade, com a valorização da vida animal e fomentam ainda uma transformação progressiva nos valores, atitudes e comportamentos.
Então eu agora vou passar a palavra ao meu colega Diogo, que por acaso está aqui nesta imagem. Esta imagem já é um bocadinho mais antiga, ele está com menos cabelo agora, mas eu vou passar a palavra então ao Diogo Gomes. Muito obrigada, doutora Antonieta Costa. A sua vertente de didática e de pedagogia, obviamente, que informa todo este projeto e certamente é responsável por toda esta resposta às necessidades da sociedade, porque, de facto, saber como conservar a natureza é essencial, não é? E todos os seres humanos e todos os cidadãos devem ter uma possibilidade de participar ativamente e para isso têm de ter alguma informação e algum conhecimento. Muito obrigada. Vou passar ao Dr. Diogo Gomes, que é biólogo e que é o responsável pelos programas educativos escolares no Centro Pedagógico do Jardim Zoológico. Muito obrigada. Olá a todos, antes de mais sejam muito bem-vindos então aqui mais uma vez a este webinar. É um prazer muito grande poder marcar presença e no fundo falar sobre esta temática tão importante que é o bem-estar animal, mais em específico, aqui no nosso caso do Jardim Zoológico, de animais selvagens que estão sob o nosso cuidado, ou seja, em ambiente controlado. Vou então passar a partilhar a minha tela para vos mostrar alguns slides que aqui que fui preparando para vos falar sobre esta temática então. E no fundo é isto que eu vos vou abordar, ou seja, como é que o Jardim Zoológico no fundo garante que o bem-estar dos animais que aqui vivem, não é? Aqui no Jardim Zoológico, que está assegurado. E então antes disso, e antes de lá chegar e fazer a ponte com o que a doutora Antonieta acabou de falar, é importante perceber então esta evolução que foi ocorrendo ao longo dos 137 anos de história que tem o Jardim Zoológico. Começámos há muitos anos atrás, então, sendo um mero museu, onde até só a alta sociedade é que tinha a possibilidade de visitar este espaço, e era assim em toda a Europa, e evoluiu no sentido de ser, então, um espaço, como já aqui falámos, não é? Um espaço onde se faz educação, uma educação essa de qualidade e que vai garantir aqui alguns objetivos que já foram falados, não é? Estes objetivos tanto cognitivos como em termos de comportamento e até do conhecimento dos alunos e das escolas que nos visitam e também das famílias, obviamente, para passar também a ser um espaço de conservação, ou seja, é importante passar aqui por esta vertente e por este departamento da educação, porque só assim a educação anda sempre de mãos dadas com a conservação da natureza. E então, aqui nós já estamos a ver como é que o Jardim Zoológico é um espaço vivo e evolui e adapta-se no sentido de se tornar aqui um centro de conservação de espécies através tanto da investigação, da conservação, da educação, e vai sempre trabalhando no sentido de promover a sobrevivência das espécies para uma possível, para quem sabe, reintrodução, como já aqui foi falado até. Para tal, nós, esta mudança de filosofia e a aplicação de novos conceitos que foram aqui tidos em conta ao longo destes anos, hoje em dia o Jardim Zoológico é um importante espaço com cerca de 2.000 animais, mais de 200 de espécies diferentes e que muitas delas estão ao abrigo até de alguns programas de reprodução. Somos membros de várias associações essas até que garantem aqui um selo de qualidade, uma certificação de um jardim zoológico. Nós até costumamos dizer que para quem gosta de viajar pela Europa ou pelo mundo, deve sempre, e que gosta de ir a zoos, que deve aqui procurar algum tipo de certificação, como é o caso da certificação que existe para o Jardim Zoológico. Somos membros da UASA, a Associação Mundial de Zoos e Aquários, da EASA, a Associação Europeia de Zoos e Aquários, que no fundo são entidades que só aqueles que são considerados os bons zoos, aqueles zoos que se adaptaram para o século XXI, é que fazem parte de todas estas instituições, algumas mais conhecidas do que outras, como a UCN, e que no fundo são fundamentais e que garantem
que o trabalho está a ser bem feito num jardim zoológico ou num aquário, independentemente do tipo de instituição. Vou aqui ressalvar só este símbolo que tem aqui este EEP, que vocês estão a ver aqui na imagem. Este EEP não é nada mais nada menos do que um programa europeu de reprodução de espécies ameaçadas. E é um pouco isso que nós fazemos aqui no Jardim Zoológico. Nós temos aqui os nossos animais sob o nosso cuidado e um dos nossos objetivos para algumas dessas espécies é então a sua reprodução. Mas não é só para garantir a continuidade das espécies, não era só isso, se fosse só isso não fazia sentido. Nós também temos que assegurar que a vida destas espécies aqui no Jardim Zoológico ou em qualquer jardim zoológico seja digna e que tenha tudo aquilo que necessitam para estarem bem. E então, estes EAPs é aqui que nós nos vamos focar para explicar e até para chegar aqui ao conceito de bem-estar animal. Estes programas de conservação ex-sito, ou seja, porque são realizados fora do habitat dos animais, dos ecossistemas onde eles vivem, são programas bastante intensivos, ok? E que incluem várias análises, desde análises demográficas destes animais no seu habitat, desde análises genéticas para garantir que estes animais que estão sob o nosso cuidado, que geneticamente são saudáveis e que estão com base numa população sustentável, ok? Tendo sempre em vista a reprodução através de um correto maneio das espécies aqui no Jardim Zoológico por parte dos seus tratadores, que são quem lida diariamente com os nossos indivíduos, com as nossas espécies, com os nossos animais aqui do Jardim Zoológico, e para então ter esta reprodução, para garantir que existem populações estáveis e sustentáveis, acima de tudo, num jardim zoológico. Mais de 50 espécies estão representadas aqui no Jardim Zoológico, têm por base estes EAPs, estes programas de reprodução, e que têm sempre até recurso, aqui uma nova palavra que eu vou aqui introduzir, estes studbooks, que no fundo é um livro de registros das espécies, em que nós, todos em conjunto, vamos dando, sempre que há um nascimento, sempre que algum animal possa ficar doente, algum registro que seja importante, é colocado neste studbook, que são bases de dados que são partilhadas por todos os jardins zoológicos que têm estes animais ao seu abrigo, e assim podemos então partilhar esta informação, ok? Esta articulação que é feita com todos os zoos do mundo, porque só assim é que faz sentido, ou seja, esta EASA, esta UASA que eu ainda agora falei, serviu então para que todos os zoos ajam como um todo e que permitam então evoluirmos no mesmo sentido e com o mesmo objetivo, que é então a conservação das espécies, ainda por cima quando estamos numa altura em que as ameaças são cada vez maiores e são cada vez mais urgentes. Estas informações, então, são todas trabalhadas e são partilhadas, mas para que tudo isto aconteça, existem muitas pessoas a trabalhar. Cada um destes EAPs para as centenas de espécies tem um coordenador, um funcionário de um jardim zoológico, que trabalha em conjunto com vários especialistas de várias áreas diferentes, é interdisciplinar estas equipas sempre, e que no fundo vão desenvolver documentos e guias de maneio e todos os detalhes para cada uma das espécies, como é o caso deste animal que vocês estão a ver aqui na imagem, que é o siamango, um primata que também existe aqui no Jardim Zoológico, que está ao abrigo destes programas de reprodução, e então estas equipas que são especialistas nestas áreas do bem-estar animal, que são especialistas em primatas, neste caso, vão se reunir, desde veterinários a biólogos, para depois criarem estes manuais, no fundo, que depois, ao serem usados e ao serem partilhados, vão ser aplicados no Jardim Zoológico pelos técnicos que estão no terreno. Como é que isto se aplica, então, depois aqui no Jardim Zoológico, estes EAPs e esta documentação toda que vai sendo gerada? Em parte, o que a doutora Antonieta já falou, ou seja, estas temáticas e estas espécies são espécies que estão sempre bastante ameaçadas, e uma das formas que nós temos de contribuir para que estas ameaças diminuam e para que o nosso impacto, no fundo, seja menor ou até positivo, desenvolvemos vários programas educativos em que nós falamos sobre estas questões, nestes casos, sobre estes animais. Também são desenvolvidas ações em datas temáticas sobre aquela espécie, algumas exposições, no fundo, para alertar a população e os nossos visitantes
sobre estas questões e de que forma, acima de tudo, mais do que alertar para as ameaças, é sempre dar soluções e possibilidade de todos termos um papel mais ativo na conservação das espécies. E depois, de um ponto de vista mais técnico do jardim zoológico, que é isso que nós agora vamos falar mais, é através de instalações, que são os espaços onde vivem os animais aqui no jardim zoológico, instalações que são adaptadas para cada uma das espécies. Nós já vamos ver isto mais à frente, de que forma é que nós conseguimos assegurar isto, desde partilhar técnicas veterinárias mais atuais e mais desenvolvidas para serem aqui usadas e aplicadas pelas nossas equipas de médicos veterinários, e também passa, obviamente, por formação de staff para atualizar os conhecimentos que existem e para, no fundo, irmos evoluindo sempre para garantir melhores condições. Esse é sempre o nosso objetivo, ano após ano, é dar cada vez mais condições às espécies que aqui vivem. E acho que é muito notório, se há aqui alguns participantes aqui neste webinar que têm vindo ao zoo ao longo dos tempos, é impossível negar a evolução que tem havido ao longo dos anos aqui neste espaço. E então, é garantindo estas questões que aqui estão realçadas, o resultado de tudo isto reflete-se, obviamente, depois no bem-estar dos animais que se encontram ao cuidado do jardim zoológico. Importante também, obviamente, definir este conceito de bem-estar animal e o que é que envolve. Obviamente que é um conceito multidimensional que se refere ao estado físico, mental, comportamental dos animais. E, efetivamente, é o modo como determinado animal, seja que neste caso individual, lida com um momento particular no tempo, o que significa sempre adotar uma abordagem multidisciplinar, obviamente, baseada numa visão científica sempre. Tudo o que é feito, tudo o que é desenvolvido em termos de bem-estar animal tem sempre uma base muito sólida e muito forte de conhecimento científico com base em trabalhos, em observações que são feitas ao longo do tempo. E sempre, então, o que significa adotar esta abordagem, não é? Vai garantir, então, que as necessidades dos animais estão cobertas. Isto inclui, obviamente, os cuidados veterinários adequados, requisitos nutricionais, e refere-se também, ainda falando do bem-estar animal, refere-se também ao estado de um indivíduo em relação ao meio que o rodeia, ou seja, o resultado entre a interação daquele animal com o ambiente que está à sua volta. No caso de um animal que está no jardim zoológico, é com todos os elementos que existem à volta, na sua instalação, como vocês estão a ver aqui nesta imagem, onde podem ver a instalação, ou parte da instalação, dos gorilas ocidentais das terras baixas, não é? Que vivem aqui nesta família, e tudo isto que vocês estão a ver aqui à sua volta, o facto de existirem vários gorilas a viver juntos, a forma como eles estão organizados, tudo isso vai potenciar e vai proporcionar o bem-estar animal ao longo da sua vida, então, aqui no jardim zoológico. Não sei se é do conhecimento de todos, mas que existe esta pirâmide da hierarquia das necessidades dos animais, que foi desenvolvida por Maslow. É muito interessante de analisar com o intuito de percebermos qual é que é a base que inicia este bem-estar animal até ao topo da pirâmide. Íamos evoluindo, íamos crescendo aqui ao longo destes vários patamares. Se olharmos aqui para as zonas inferiores desta pirâmide, como as necessidades fisiológicas, aqui neste caso, nós garantirmos as necessidades fisiológicas dos animais, é no fundo garantir-lhes um abrigo, que tenha água potável, que tenha condições sanitárias, ok? É mesmo a base desta pirâmide. Depois, ao subirmos mais um patamar, passamos para os cuidados veterinários, neste caso, que o animal está livre de alguma doença, que tem todos os requisitos de nutrição garantidos, que as lesões que podem surgir, que são tratadas. Podemos subir até mais depois na segurança do próprio animal que está aqui sob o nosso cuidado, obviamente. Mas, no fundo, e se nós pararmos nestas zonas mais inferiores da pirâmide, estas zonas são as que vão cobrir as necessidades básicas dos animais, de forma a que se possam sobreviver. Será que já podemos falar em bem-estar apenas garantindo que estas condições destes 3 primeiros níveis são asseguradas?
no fundo, o que nós estamos aqui a assegurar, se só chegássemos a estes patamares, são as necessidades básicas dos indivíduos, não é? Dos animais. Para assegurarmos, sim, e garantirmos e proporcionarmos este bem-estar animal, que é tanto falado, nós temos que ir mais além do que isto. E então, aí sim, entra estas zonas mais superiores desta pirâmide, que já vão constituir, então, o bem-estar do animal. E podemos falar e dar aqui alguns exemplos, no caso das necessidades sociais, não é? Que é a base aqui deste bem-estar, ou seja, que o animal possa interagir com outros indivíduos, se for o caso. Se é um animal que vive solitário, ele também estar sozinho, porque é assim que ele também vive no seu habitat, que existem estímulos, agora já passando para o próximo patamar, e estes estímulos normalmente são denominados de estímulos que são mentais, e aqui neste caso é o enriquecimento, que nós já vamos falar sobre ele, o treino que é desenvolvido aqui pelos nossos tratadores, alguns desafios que são colocados aos animais aqui no jardim zoológico, neste contexto, e a envolvência, este tal ambiente que está à sua volta, para depois sim chegarmos ao topo desta pirâmide e ao cúmulo, ao culminar deste bem-estar, que é dar opções de escolha, hipóteses aos animais. E isso aqui no jardim zoológico é sempre possível de facultar, apenas temos que arranjar as estratégias certas para cada um dos indivíduos. Para dar algum exemplo em termos de escolhas, é muito simples. Reparem, nós podíamos ter uma instalação onde existe uma certa espécie e, posso dar o exemplo dos tigres, eu podia ter na instalação do tigre sempre o mesmo terreno, ou seja, toda a instalação era feita de relva. Será que este animal ia ter hipótese de ter uma escolha em que tipo de substrato é que se quer deitar? Não é? Então nós fomos mais além desta pirâmide e chegámos aqui à escolha, em que existe uma zona da instalação que tem relva, outra zona que tem areia, outra zona tem terra, existem zonas com plataformas elevadas, porque foi estudado que os tigres gostam de subir para essas plataformas para descansar, e então ele tem também essa escolha de dormir no solo ou numa plataforma mais elevada, até num nível intermédio ou num nível até mais alto, e então estas escolhas são muito importantes, desde uma instalação ter bastante vegetação, ou abrigos, ou túneis, de forma a que o animal, caso não queira ser visto pelos nossos visitantes, tem esta escolha de estar escondido e de não ser visto, ok? E então aí sim, nós, para garantirmos todas estas necessidades que estão presentes nesta pirâmide, nós já podemos indicar ou afirmar que estamos perante uma situação de bem-estar animal, ok? Obviamente que também temos que ter em conta e também temos que avaliar e determinar este bem-estar de acordo com as 5 liberdades, que já alguns devem ter ouvido falar, desde o animal ser livre de fome, de sede e de malnutrição, no caso da liberdade nutricional, livre de desconforto, livre de dor, de lesões e de doenças, no caso da liberdade sanitária, livre de expressar a maioria dos seus comportamentos naturais, como a liberdade comportamental, que nós já fomos falando aqui nesta introdução, e também, no fundo, o animal estar livre de medo e de aflição, esta liberdade psicológica, ok? E há várias formas de nós garantirmos que aquela pirâmide e que estas 5 liberdades são garantidas aqui no Jardim Zoológico, tendo os animais sob o nosso cuidado. Como é que nós fazemos isso? Vou-vos dar alguns exemplos, ok? Um deles é através da medicina veterinária que é praticada aqui no Jardim Zoológico. Não sei se todos têm esta ideia ou não. No Jardim Zoológico existe um hospital veterinário que foi inaugurado em 2008 e que foi considerado o melhor da Europa pela EASA, e este hospital veterinário vai, no fundo, garantir algumas destas necessidades. Se eu voltar aqui um pouco atrás, esta questão do livre de dor, de lesões e de doenças, esta liberdade sanitária é garantida e até é garantida então por esta equipa que trabalha e que é incansável nesta perseguição destes cuidados médicos e para garantir que tudo está de acordo e que estes animais estão livres destas doenças e de alguma lesão. Ao mesmo tempo, ainda vai permitir para garantir e participar numa das missões que já foi aqui falada, que é a investigação. Há muitos dados que são recolhidos através da medicina veterinária que é praticada neste ambiente controlado, muitas técnicas que são desenvolvidas e depois essas técnicas, esse know-how
que se vai ganhando aqui num jardim zoológico, muitas vezes, e sempre, é partilhado para os biólogos, para os veterinários que estão no terreno, que estão espalhados pelos vários ecossistemas que existem no planeta e que depois podem aplicar essas mesmas técnicas no habitat e ajudar então essas espécies que estão em estado selvagem. E depois, obviamente, isto só é possível, e para garantir o bem-estar dos animais durante estas técnicas que são aplicadas de medicina veterinária, através de uma disciplina que se chama medicina preventiva, ou seja, a observação dos animais, dos seus comportamentos, alguns treinos que são feitos para vermos algumas condições em algumas partes específicas de algum corpo do animal, uma recolha de sangue ou de outro material biológico para ser analisado. Existem técnicas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo para garantir que o animal não se encontra em stress durante essa recolha e para garantir então uma maior longevidade destes animais aqui no jardim zoológico e para garantir que estão bem em relação à sua saúde. Então, já aqui nós conseguimos ver de que forma é que nós contribuímos para o bem-estar das espécies. Depois, posso tocar também aqui muito rapidamente no exemplo da nutrição. Também havia esta questão nas 5 liberdades e até naquela pirâmide. O jardim zoológico também é dotado de um serviço de nutrição que tem uma equipa de pessoas, uma nutricionista, uma engenheira zootécnica, que garante que todas as necessidades alimentares e nutritivas das espécies são asseguradas. E como deve imaginar, estes 2.000 animais, estas quase 300 espécies aqui no Jardim Zoológico, têm alimentações bastante variadas, muito diversificadas, algumas bastante específicas, e nós temos que garantir que temos a capacidade de lhes dar todos esses alimentos para esses animais. E não só é importante que alimento é que lhes vamos dar, mas também de que forma é que vamos dar esse alimento. Estas dietas são sempre adaptadas não só à espécie, não é? Porque, como deve imaginar, por muito parecidas que sejam, por exemplo, 2 espécies de lémures, podem ter estas 2 espécies diferentes necessidades alimentares diferentes. Então nós temos que ir a este pormenor, ou até mesmo dentro de um grupo de lémures, pode haver um indivíduo que necessite de algum tipo de alimentação diferente. E então nós temos que assegurar isso. São feitas a pesagens destes animais e depois é calculada o nível de atividade de cada animal para depois ajustar as dietas a estes indivíduos. Okay? E então há aqui um cuidado muito grande e a dar sempre, obviamente, alimentos de qualidade que podiam estar no prato de qualquer um de nós. Depois passamos aqui para uma parte também ela muito importante, no caso do enriquecimento ambiental, ok? E este enriquecimento ambiental é algo que nós praticamos diariamente no Jardim Zoológico, é talvez das áreas mais importantes de um Jardim Zoológico no que diz respeito ao bem-estar das espécies, ok? E o que é que nós queremos com este enriquecimento ambiental? Qual é que é o seu principal objetivo? Sempre a preservação dos comportamentos selvagens dos animais. Ok? Estes animais estão sob o nosso cuidado, mas nunca nos podemos esquecer que são animais selvagens, que estão sob o nosso cuidado. Então nós temos que garantir e que assegurar que estes animais têm os seus comportamentos naturais, os mesmos comportamentos que iriam praticar no seu habitat. Ok? E ao garantir isto, nós estamos, obviamente, a contribuir para o seu bem-estar. Será que foi sempre assim ao longo dos anos? Pode ser essa pergunta que estão vocês a colocar. Obviamente que não, lá está. Vou aqui puxar um slide que a doutora Antonita já mostrou aqui, não é? Será que os dois estão iguais aos do passado? Não, não é? Ou seja, isto também foi evoluindo ao longo do tempo e este conhecimento foi-se ganhando ao longo do tempo, porque antigamente não havia o conhecimento necessário para lidar com estas espécies, não é? E aqui, nestas 2 instalações diferentes do passado e do presente, vocês podem ver como é que houve esta evolução, não é? É notório que está melhor, mas que melhor é que está? Como é que melhorou? Posso-vos dar aqui algumas dicas para olharem para esta imagem com outros olhos, não é? Na imagem da esquerda, que está representando o passado, não é? Vocês veem uma instalação com o chão feito de cimento, com as paredes de azulejo, não é? Tem aqui 4 animais na mesma instalação, que são 4 tigres. É uma instalação
bastante pequena, com um espaço bastante reduzido, sem qualquer tipo de elemento natural. Vocês não veem uma única planta aqui nesta instalação. Mas tudo isto tinha uma razão de ser, não era? A mentalidade desta altura ainda não estava virada para o bem-estar dos animais. E, obviamente, que nós não queremos esconder o passado. É importante perceber de onde viemos para ver onde estamos agora e o que é que estamos a fazer neste momento, não é? E este chão era assim, porque o tratador, em 5 minutos, limpava esta instalação com uma mangueira e ficava pronta. Não havia elementos naturais, né? Não havia plantas, porque lá está, o zoo era praticamente considerado um museu. Vocês estão a imaginar irem ao vosso museu preferido, ir ver um quadro que já há muito tempo que vocês queriam ver aquele quadro e que nunca tinham tido a oportunidade. Chegavam a esse museu e à frente desse quadro que vocês iam ver estava uma planta a tapar esse quadro, não é? E no fundo era isto que se pensava, que era, as pessoas vinham ao jardim zoológico para ver os animais, então os animais que tinham que estar constantemente ali dispostos, não é? No fundo, para serem vistos pelos nossos visitantes, não é? E então isso foi mudando gradualmente ao longo do tempo, até vocês chegarem a uma instalação como esta. Para além disso, havia 4 tigres juntos. Vocês hoje em dia, se forem à instalação do tigre, apenas vão encontrar um tigre. Então, por que será que antigamente havia mais animais e agora até só há um? Não é? Parece que até regredimos. Pois é, o tigre é um animal solitário, então necessita de estar sozinho. Não é? Ele passa a maior parte da sua vida, do seu ciclo de vida em estado selvagem, passa-o sozinho. Então, por que não no jardim zoológico ter exatamente a mesma oportunidade, a mesma escolha de estar sozinho? E é isso que existe também aqui no jardim zoológico. Ou seja, aqui é muito evidente que não foi sempre assim, mas que hoje em dia está bastante diferente e bastante melhor. Para vocês perceberem como é que nós chegámos a isto e como é que nós chegámos a estas condições de bem-estar e de comportamento, como é que nós garantimos que os animais têm comportamentos naturais, não é? É importante passar por aqueles 5 tipos básicos de enriquecimento ambiental que são praticados aqui no jardim zoológico. No caso do sensorial, obviamente que tem a ver com os sentidos, não é? O que é que nós queremos? Posso dar um exemplo muito prático, se vocês depois até quiserem falar isto aos vossos alunos, é muito fácil de perceber com esta analogia. Muitos de nós temos gatos em casa, não é? E quando chegamos a casa, o nosso gato, a primeira coisa que faz é roçar-se nas nossas calças. Pelo menos a minha gata é isso que faz. E por muito que nós queiramos pensar que ele está a fazer aquilo porque gosta muito de nós, dou-lhes esta triste notícia, na verdade, o que o gato está a fazer é marcar território, não é? Nós estivemos na escola, estivemos no trabalho, andámos nos transportes públicos, andámos no nosso carro, fomos às compras e a nossa roupa e nós próprios absorvemos os cheiros do ambiente. Ao entrarmos em casa, estamos a colocar um novo cheiro, não é? um novo estímulo ali no seu território, que é a casa, não é? Então o que ele faz é marcar território com umas glândulas que tem aqui na zona do pescoço e está a marcar território nas nossas calças, que estão altamente, que estão um estímulo muito grande para este animal. Aqui no jardim zoológico acontece exatamente o mesmo. Obviamente que o tratador não entra na instalação, não há contacto nenhum entre os nossos tratadores e os animais, ok? Neste caso, os animais têm todos uma instalação interior para onde são recolhidos, porque lá está, bem-estar animal, nós queremos animais em estado selvagem, com comportamentos selvagens. E em nenhum comportamento selvagem existe contacto com o homem. Então, o jardim zoológico tem esta política muito bem vincada, não há contacto com nenhum animal, seja um tigre, seja uma zebra, seja um golfinho, não promovemos este tipo de interação com os animais. Agora, focando novamente aqui neste estímulo sensorial, então o que é que nós fazemos para o tigre? Não é? Já que o tigre é solitário, é sempre aquele animal que está naquela instalação, ele ia perder este comportamento natural. Então o que é que nós fazemos? Temos que arranjar uma estratégia para marcar território. Então o que é que o tratador faz? Há várias opções. Uma delas pode ir a outra instalação onde estão outros tigres, pega em algumas fezes desses animais e põe na instalação daquele tigre. Quando ele vem para o seu território, vai ver outras fezes, vai-lhe cheirar a outro animal, vai achar outro animal andou no meu território. Então, vou marcar território. E é bem visível essas marcas, essa marcação do território nas árvores, com os jatos de urina que são lançados
para marcar território, que tem um cheiro muito forte, ok? Nós temos sinais visuais de que esta marcação acontece. E então isto é fundamental, ou seja, um processo muito simples. E até posso ir mais longe. Está estudado que os tigres apenas acasalam num território que foi marcado por ele. Ou seja, se nós perdêssemos aqui um processo que até pode parecer muito simples e que não tinha uma grande importância, nós íamos comprometer um processo que também faz parte do bem-estar do animal, que é a sua reprodução. Okay? E então aqui nós já conseguimos ver um exemplo de um enriquecimento ambiental sensorial que está relacionado com os sentidos dos animais. Okay? Outro tipo de enriquecimento ambiental, temos o exemplo do alimentar, ou seja, a forma como nós damos, como fornecemos a comida aos animais. Até podíamos dar essa comida num prato, não é? Esse animal ia ter as suas necessidades em termos de alimentares, iam ser satisfeitas, não é? Mas isso não faz parte do comportamento natural. Eles, no habitat, vão à procura da comida. Então, aqui no jardim zoológico também têm que ir à procura da comida. Neste exemplo desta imagem, estes lémures tiveram este tronco que foi barrado com uma papa e que tem vários frutos secos, ali passas também, ali espalhados e ali colados, e este tronco tem um gancho na parte superior e vai ser colocado sempre em sítios diferentes. Ou seja, um dia é mais alto, outro dia é mais baixo, outro dia é mais visível, outro dia é mais escondido, e eles têm que, no fundo, se deslocar pelo seu espaço, pelo seu território aqui no jardim zoológico, ir à procura destes troncos e, com as suas patas, vão arrancando estes frutos. Okay? E é este comportamento que nós queremos com isto, é que eles façam o mesmo ato de arrancar estes frutos, que é o que eles fazem aqui através deste tronco. E há várias técnicas diferentes. Podem-se fazer espetadas, em que eles também fazem o mesmo comportamento que fazem no habitat, de arrancar folhas ou arrancar frutos dos arbustos, não é? E então isso também pode ser aplicado aqui no jardim zoológico. E obviamente que todos estes enriquecimentos que eu vos vou falar são diferentes de espécie para espécie. São adaptados para as necessidades de uma espécie em específico. Okay? Temos depois o enriquecimento físico, esta imagem que já apareceu aqui nesta apresentação, tudo o que seja mobiliário que existe na instalação, sejam troncos, sejam cordas, sejam plataformas, a própria inclinação do terreno é importante, ok? E então é isso que vocês veem. E estas estruturas todas, mais uma vez, não queremos que a instalação seja uma cópia, uma réplica do habitat. O que nós queremos é que eles tenham os mesmos comportamentos que têm no habitat. Okay? E é isso que nós fazemos aqui nesta instalação. As cordas são importantes para os primatas para fazerem os seus movimentos de braquiação, ou para esta plataforma, para ele ter hipótese de ir para uma zona mais elevada, a inclinação do terreno, porque alguns animais vivem em zonas mais montanhosas e têm também essa inclinação. Posso-vos dar o exemplo do okapi. O okapi, para se reproduzir, tem que ter o terreno da sua instalação inclinado. Porquê? Porque é das poucas espécies em que o macho é mais pequeno do que a fêmea. Então, se nós não tivéssemos esta preocupação, o macho nunca conseguia acasalar com a fêmea. Só com aquele terreno, que é exatamente igual ao que fazem no seu habitat, aproveitam-se algum socalco ou alguma inclinação maior do terreno para a sua reprodução. Então, tudo isto é importante para o enriquecimento ambiental físico nas instalações dos animais. O enriquecimento social, nós já falámos aqui, ou seja, estamos a falar de um tigre, que é um animal solitário, então é o único indivíduo que está na instalação. Podemos falar, por exemplo, de uma arara jacinta, que é o quê? É a maior arara do mundo, ok? A arara jacinta é assim uma arara com umas cores assim azuis, assim muito fortes, e essa arara vive em casal. Ok? Então, na instalação, se vocês vierem ao jardim zoológico, vão encontrar um macho e uma fêmea, porque é assim que eles vivem também na natureza. Ainda é mais importante porque estes casais são casais monogâmicos. Então, para garantir o seu bem-estar, nós temos sempre que ter um macho e uma fêmea juntos. Ok? E até se estes animais forem para outro jardim zoológico, o casal não se pode separar, porque vai ter que ir junto para outro jardim zoológico, ok? Então é muito forte. No caso dos flamingos, que vocês estão a ver aqui nesta imagem, são animais, como vocês sabem, vivem em grupos, em bandos muito grandes. Então, no jardim zoológico existe um bando de flamingos, com 30 e tal flamingos, a viver todos juntos,
ok? Então, mais uma vez, enriquecimento ambiental social. E depois temos, obviamente, o ocupacional. Este também é muito interessante e é fácil de explicar no caso dos primatas, em que nós lhes colocamos desafios, ok? Aqui o que vocês estão a ver na imagem foi aqui no Jardim Zoológico, colocámos um pequeno tubo com um orifício muito pequeno e lá podíamos pôr o alimento que este animal mais gosta, que, vou já tirar aqui um mito, não é bananas, ok? Os chimpanzés gostam de muitas frutas, gostam mais de uma laranja do que de uma banana. E eu posso pôr lá, por exemplo, uma laranja, ele não consegue ir lá com o seu dedo, então ele teve que pensar numa estratégia para chegar ao alimento. E o que vocês estão a ver aqui na imagem foi à procura de um stick, como o primata que é, tem uma grande capacidade cognitiva, tem um polegar oponível que lhe permitiu ir à procura deste pau, enfiar esse pau por esse orifício e vai retirando a fruta ou o sumo que está dentro deste tubo para se alimentar. E então, ao garantir estes 5 tipos básicos em todas as instalações dos animais, juntamente com a medicina veterinária, com a nutrição, com a observação constante por parte dos nossos tratadores, é possível garantir que estes animais têm comportamentos selvagens e, como consequência, existe bem-estar animal. O que é que acontecia se nós não garantíssemos isto? Vou-vos colocar aqui um caso prático, que é o caso do leopardo da Pérsia. Vocês estão a ver aqui, é um casal, que a Antonieta também já falou, que foram reintroduzidos no habitat. Se estes animais não passassem por este processo de enriquecimento ambiental e se não tivessem todas as suas necessidades garantidas, o que é que ia acontecer? Se eu reintroduzir este animal, não vai saber caçar, não vai saber acasalar, não vai saber se esconder quando tem que se esconder. Então é importante nós garantirmos que isto acontece. E agora mais um caso prático. Um exemplo da coruja do mato tropical, que existe aqui no Jardim Zoológico, e que foi capturada, foi apreendida e foi entregue aqui ao Jardim Zoológico ainda no ovo. Este animal nunca vai ser reintroduzido. Será que nós também aplicamos enriquecimento ambiental num animal que nós sabemos que nunca vai sair do Jardim Zoológico? Ele não pode ser reintroduzido porque foi tratado por nós, pelos nossos tratadores, foi alimentado à mão. E então este animal tem uma dependência muito grande do homem. Ele foi apreendido como resultado de um processo de caça ilegal destes ovos, foi entregue aqui ao Jardim Zoológico e foi alimentado por nós. Mas mesmo assim, nós vamos para garantir que todas as suas necessidades são suprimidas e que lhe garantimos todos estes estímulos ao nível do enriquecimento ambiental, ok? E para terminar, e para não me alongar mais, que sei que já passei aqui um pouco o meu tempo, mas que é um assunto que eu gosto muito de falar e que é muito querido aqui para o Jardim Zoológico e muito importante, a importância do bem-estar animal para os zoos modernos é reconhecida por todas aquelas associações que nós vimos no início e é sempre feita através de um código de ética e bem-estar animal. Este código inclui o princípio de que todas as ações que são realizadas num animal devem ter como objetivo final a conservação da espécie e sempre garantindo o seu bem-estar. Okay? Um dos focos dos zoos do século XXI e dos zoos que são considerados modernos e que se atualizaram ao longo do tempo é assegurar elevados padrões de bem-estar animal. Só assim é possível atingir o nosso objetivo da conservação da biodiversidade. Vou passar agora Muito obrigada, a palavra para a doutora Teresa Leandro André e a seguir vão ter uma visita aqui pelo Jardim Zoológico com a minha colega Sheila. Muito obrigada, Dr. Diogo Gomes. Eu sei que, de facto, é um apaixonado e mostrou-nos muitas coisas fundamentais para o trabalho do Jardim Zoológico. Vamos agora passar à doutora Sheila Alves, que é também bióloga e que é responsável pelos recursos educativos. Portanto, e vai aqui dar-nos outra visão do Jardim Zoológico. Muito obrigada. Exatamente, obrigada Teresa e obrigada a todos por estarem presentes mais uma vez aqui neste webinar. Eu estou em campo, digamos assim, estou no Jardim Zoológico e eu vou-vos mostrar na prática e aqui com exemplos em direto daquilo que o meu colega Diogo estava a dizer e muito bem. Eu vou aqui então dirigir-me para a instalação que eu vos quero mostrar, vou aqui já virar a minha câmara.
esta é uma instalação de um animal, aliás, 2 animais de savana, a instalação do elefante africano de savana, em que já vos vou passar a explicar mais à frente que outra espécie foi aqui também colocada nesta instalação. Como vocês veem, é uma instalação bastante grande e eu não sei se já todos a viram, porque é uma instalação bastante recente também, foi aqui modificada numa altura em que infelizmente o Jardim Zoológico teve que fechar as suas portas ao público, e aqui temos o nosso elefante aqui a entrar na sua instalação interior. Não sei se vocês conseguem ter esta percepção, mas começou agora a chover, então os nossos elefantes acabaram por se recolher também nas instalações interiores, como nós vemos agora, como o Diogo vos estava a explicar. O topo do topo da pirâmide, digamos assim, da hierarquia das necessidades animais e do bem-estar animal é a escolha, a opção de escolha, e nós proporcionamos isso aos nossos animais, e aqui neste caso eles têm a opção de escolha de se recolher na sua instalação interior, e é aquilo que está neste momento também a acontecer, e os restantes animais, os restantes indivíduos também se encontram na instalação interior. Eu quero que reparem então, aqui nesta instalação, nós podemos ver aqui uns cestos de feno, ok? Isto que está no interior destes cestos é feno, é o principal alimento que aqui o Jardim Zoológico fornece aos animais herbívoros, e temos aqui estes cestos também numa zona de sombra, como podemos ver. Porquê? Porque estes animais, no seu comportamento natural, utilizam a sua tromba, que é aqui a junção do seu nariz com o seu lábio superior, para levar o alimento que está essencialmente nas árvores até à boca. Então é essencial que este feno também seja colocado em pontos altos para que ele tenha esta mesma forma de alimentação, este enriquecimento ambiental alimentar, para que se alimente também da mesma forma como se alimentaria na natureza. Também vemos, por exemplo, aqui, e é algo que é muito particular, uns orifícios, quer na parede, quer em algumas rochas artificiais. Estes orifícios servem também para que eles tenham alguns estímulos e estimulem então e treinem, desenvolvam os movimentos da sua tromba também para alcançar algum alimento que os tratadores coloquem dentro destes mesmos orifícios, para que tenham também, além de ser um enriquecimento alimentar, é também ocupacional, portanto perdem algum tempo aqui encontrar o alimento e encontrar como, lá está, este também é um enriquecimento sensorial, porque têm que usar os seus sentidos para encontrar então este alimento que acaba por estar mais escondido. Portanto, só neste exemplo consegui mostrar-vos 3 tipos de enriquecimento e 3 tipos de enriquecimento que se ligam e que comunicam e que são, de certa forma, interativos uns com os outros. E todos estes 5 tipos básicos de enriquecimento acabam por se poder também conciliar, até porque, se vocês repararem, esta instalação, tal como o Diogo referiu há pouco, tem diversos tipos de solo, tem um solo mais arenoso, tem um solo de um terreno mais fixo, mais rígido, tem algumas zonas de rochas e de relva, em que também estimula então aqui este tato diferente, portanto também é enriquecimento sensorial, além de que nesta zona que eu estou agora a direcionar, agora neste momento estão desligadas, mas também temos algumas cascatas. As cascatas também são utilizadas aqui em algumas instalações, também vos vou mostrar uma outra em que também existem cascatas, como um enriquecimento sensorial, no caso auditivo. Como eu vos estava a dizer, nesta instalação, além do elefante africano de savana, temos outra espécie que neste momento também se recolheu, é a niala. A niala é também aqui um animal, eu vou-vos mostrar na placa só para terem aqui uma noção de como é este nosso animal, e como vocês podem ver aqui na imagem, o nosso Jardim Zoológico pertence também e coordena também o Studbook Europeu desta espécie, como o Diogo já vos explicou o que é, e esta niala então aqui junta com o elefante africano de savana, isto é um enriquecimento social. Além de nós respeitarmos a própria organização social das espécies, de ambas as espécies, ou seja, aqui o nosso elefante africano de savana, as fêmeas são gregárias, vivem em grupo, então estão em grupo nesta instalação, o macho é solitário, portanto vive sozinho na natureza, afasta-se por longas temporadas e junta-se apenas na época de reprodução, então aqui no Jardim Zoológico não faria sentido estar junto com as fêmeas, iria causar aqui um mal-estar animal, digamos, e então não está junto aqui nesta instalação. Além desse
enriquecimento social, temos também a junção com outras espécies, quando é possível, e quando não são espécies que vão competir ou se vão predar uma à outra, por exemplo, que conseguem coabitar na mesma instalação, nós fazemos essa junção porque, obviamente, que é algo que é benéfico para as espécies. Às vezes na natureza também se juntam em grandes manadas para se defenderem de predadores, então aqui no Jardim Zoológico também o fazemos sempre que possível. Vou passando para outra instalação e agora no caminho vamos poder ver também o hipopótamo. Aqui o hipopótamo está bastante ativo a esta hora e inclusive é por estar a chover, é aqui um mamífero bastante grande que adora a água e portanto temos aqui a sorte de o ver também em atividade e aqui na instalação exterior. Como vocês podem ver, lá está, diferentes tipos de sol também. É um animal que habita junto a lagos, por exemplo, aqui a cursos de água, e então temos ali uma zona de água onde estes animais acabam por também passar longos períodos, também conseguem descansar dentro da água, e então aqui, logicamente, teríamos que dar esta possibilidade também para que este animal estivesse em bem-estar. Vou então passar, sim, para uma outra instalação, uma instalação de um animal de floresta. Este animal é um primata, portanto, é o chimpanzé. O Diogo já vos mostrou um exemplo de uma forma de alimentação do chimpanzé. Eu vou-vos mostrar mais especificamente aqui na instalação. Esta, portanto, é a instalação do chimpanzé. Neste momento, ele não está aqui, lá está. Os animais tiveram esta opção de escolha e de se recolherem para a instalação interior, e aqui nós vemos uma parte desta instalação. Aqui nós vemos que temos uma barreira de água, e esta barreira de água é também uma forma que nós temos, uma forma de demonstrar a mudança no Jardim Zoológico, não é? Já não temos aqui o recurso a redes, a grades, porque se sabe que estes primatas não tentam atravessar esta água por não saberem se é ou não profunda, por não saberem se tem ou não predadores que a escondam, então acabam por não passar e acabam por ficar na sua instalação. Instalação esta que, como vemos, tem bastantes plataformas, cordas, para que cumpram os seus comportamentos naturais de trepar às árvores, descansar também no topo de árvores quando assim o necessário. Portanto, um enriquecimento também físico e, de certa forma, social. Porquê? Porque esta espécie é uma espécie que é gregária, portanto, organiza-se em grupo e tem uma vivência familiar e, portanto, estas famílias dentro deste grupo acabam por se organizar e conseguir descansar e até ter alguma atividade em grupo. E aqui, quando eu vou fazer aqui um zoom, nós podemos ver uns bidões brancos pendurados. Estes bidões servem também de enriquecimento alimentar e ocupacional, porque esta é uma espécie omnívora que procura muito o seu alimento, portanto, alimenta-se de plantas, de insetos, de ovos, de alguns pequenos animais e, portanto, acaba por procurar muito o seu alimento na natureza, e aqui nós temos que estimular este mesmo comportamento. Estes bidões servem para que os tratadores coloquem o alimento dentro dos bidões e os chimpanzés terão então que os rodar para que consigam tirar este mesmo alimento. Ao pé dos bidões temos então um puzzle, uma caixa, se vocês repararem que tem alguns orifícios. Esta caixa chama-se Puzzle Feeder e eu até vos vou mostrar, eu parei aqui de propósito, eu vou-vos mostrar um que nós temos aqui para os nossos visitantes também poderem perceber como é que nós estimulamos então esta forma de alimentação do chimpanzé. Como o Diogo estava a dizer, é um animal que consegue utilizar ferramentas para alcançar o alimento, então o tratador coloca o alimento dentro do puzzle na parte de cima e o chimpanzé terá então que procurar uma ferramenta, um pau na instalação que o ajude então a alcançar este alimento. Assim que o encontra, vai então empurrando através dos orifícios este alimento para baixo até que sai do puzzle feeder mais em baixo. Este é então um estímulo, aqui um enriquecimento ocupacional e alimentar, tal como ele se alimentaria na natureza procurando ferramentas para o auxiliar. Aqui no caso, estas cascatas também estarão agora desligadas, porque os animais não se encontram aqui no exterior, mas de facto também temos aqui
uma cascata que é muito boa em termos de enriquecimento sensorial, porque faz uma barreira sonora aos sons exteriores da instalação. Os primatas, especialmente aqui os grandes primatas, são animais mais sensíveis aos sons exteriores, e então estas cascatas servem então desta barreira auditiva, também porque se nós pensarmos em floresta, especialmente aqui em floresta tropical, nós imaginamos um habitat com bastante som, e então é aqui também para promover estes mesmos estímulos que eles teriam na natureza. Mais uma vez, em termos sociais, é uma espécie que vive em grupo, e então aqui no Jardim Zoológico também estão organizados em grupo. Vamos passar aqui a outra, e assim muito rapidamente posso-vos mostrar uma que já viram num slide que o Diogo apresentou. Esta aqui é do gorila ocidental das Terras Baixas. Temos aqui as plataformas que o Diogo vos mostrou no slide, e se vocês repararem, temos umas espécies de casas em cima na instalação. Estas instalações mais pequenas e em maior altitude são para uma outra espécie que também está aqui junta com o gorila ocidental das Terras Baixas, que é o Culobo gareza kikuyu. O culobo é também um primata que costuma ocupar mais os estratos mais altos da floresta, e por esse motivo está então aqui a partilhar, a coabitar a instalação com o gorila ocidental das Terras Baixas, porque por si só também é uma espécie que ocupa os estratos mais baixos da floresta, então tem estes dois níveis de ocupação distintos e coabitam aqui nesta mesma instalação. É, portanto, um enriquecimento social, porque conseguimos então fazer coabitar duas espécies distintas de floresta numa mesma instalação. Já agora, e por estarmos aqui a falar de primatas, eu não vos posso deixar de mostrar este nosso primata, que neste momento é muito especial, porque teve uma cria. Portanto, temos aqui uma cria de macaco-aranha da Colômbia, que eu espero que consigam ver em breve, está aqui com a sua progenitora. Esta cria nasceu há bem pouco tempo, nasceu em janeiro, e de facto é algo que comprova e tem vindo a comprovar o sucesso do enriquecimento e o sucesso do bem-estar animal neste jardim zoológico. Para vos mostrar aqui a instalação, esta é uma das instalações que nós temos, que foi construída em altura. Se vocês repararam nas instalações anteriores, que também eram de primatas, eram umas instalações mais em comprimento, porque de facto são espécies que utilizam o comprimento do seu habitat, da sua instalação também, e aqui no caso do macaco-aranha da Colômbia é uma espécie que utiliza os estratos mais altos, portanto não faria tanto sentido ter uma instalação muito larga e sem tanto enriquecimento em altura do que uma instalação mais estreita com mais enriquecimento em altura, e é isso que acontece. Portanto, se vocês virem aqui o enriquecimento físico, bastantes plataformas, bastantes cordas, aqui as casas, estas instalações de madeira para que eles possam abrigar, que têm também aquecimento, ou seja, aqui proporcionar este bem-estar ao seu nível da temperatura também, que é essencial. Se vocês repararem aqui, temos uns cestos. Neste cesto é onde é colocado então o alimento deste animal. Este é um animal frugívoro, portanto alimenta-se essencialmente de frutos, podendo também alimentar-se de restantes partes da planta, mas essencialmente de frutos, e portanto ele acaba por retirar estes frutos, e que muitas vezes estes cestos são colocados em maiores alturas para que eles acabem por retirar estes frutos, tal como fariam na natureza, a retirar os frutos das árvores que encontram na floresta. Deixando aqui este nosso primata e tendo aqui a sorte de terem visto esta cria, vou passar para a última instalação que vos vou mostrar. Temos aqui a instalação, ou uma parte da instalação do pinguim do Cabo. O pinguim do Cabo é um dos pinguins que não, uma das espécies que não vive no gelo, ok? Vive em praias rochosas de África do Sul, e aqui temos uma parte da sua instalação. Já vos vou mostrar a outra, que é assim, digamos que a parte mais evoluída. Antigamente tínhamos apenas esta instalação, ali uma gruta comunitária, onde os vários pinguins fariam então os seus vários ninhos para poderem ter as suas crias. Aqui temos uma zona de água,
que eles gostam então de nadar e de procurar o seu alimento também na água, claro, e com várias pequenas rochas dentro desta água. Se vocês repararem, esta gruta comunitária está perto da linha d'água e, portanto, sabe-se agora, através de investigação, que os pinguins não têm tanta tendência a fazer ninhos, os seus ninhos, a construir os seus ninhos ao pé das linhas de águas, porque é então daí que vêm os seus principais predadores. Portanto, aquilo que aconteceu e que acontece aqui no Jardim Zoológico, além de nós sabermos isso, sabemos ainda que os pinguins, sendo uma espécie monogâmica, construindo casais, formando casais para toda a vida, preferem ter uma toca para a construção de cada ninho. E, portanto, temos aqui esta parte da instalação, onde temos as várias tocas. Se vocês repararem, temos ali um intruso, inclusivamente, uma garça noturna, um goraz que nos acompanha aqui no Jardim Zoológico, porque tem aqui o seu alimento preferido, o peixe, mas como vocês podem reparar nesta instalação, vemos várias grutas, vários pinguins dentro de cada uma delas nos seus ninhos, e é assim que nós garantimos também este bem-estar e garantimos a reprodução. Só assim é que nós conseguimos garantir que eles se reproduzam. E não quer dizer que não se reproduzissem anteriormente, mas se calhar a maior escala ou a menor taxa do que se reproduzem agora. O que acontece também, só para terem uma noção, além deste enriquecimento, regularmente os tratadores acabam por destruir, digamos assim, tirar as palhas que estão no interior dos ninhos. Porquê? Porque na natureza é comum que estes pinguins sofram de desastres, quer seja por subida das águas, quer seja por tempestades, quer seja por predadores ou mão humana, acabam por destruir estes ninhos. Então, para que os pinguins tenham sempre esta capacidade e este comportamento natural de construção dos ninhos, é comum vermos nesta instalação muita palha espalhada. Porquê? Porque assim garantimos que eles estão sempre aptos para construir os seus ninhos, e nós aqui nesta instalação, nesta espécie, também já tivemos grandes taxas de sucesso reprodutivo. Além disto, em termos alimentares, só para terem aqui uma noção, também é dado o alimento de formas bem diferentes. Às vezes, os tratadores precisamos de garantir que determinados indivíduos se alimentam corretamente, para garantirmos a sua saúde e bem-estar ao nível nutricional, alimentam os pinguins aqui nesta zona mais seca para garantirem que o seu alimento é dado. Mas também acontece a alimentação dentro de água, portanto, um comportamento natural que eles têm de caça, de predação do peixe na água. Eu terminei assim aqui a minha passagem no Jardim Zoológico e espero que tenham aprendido e tenham gostado de ver estes exemplos. Passo então a palavra novamente para a doutora Teresa e muito obrigada por terem estado aqui. Muito obrigada, doutora Sheila, foi muito interessante. Vamos agora passar à professora Odete Melo, que é uma das principais promotoras de vários concursos que o Jardim Zoológico tem desenvolvido. Muito obrigada. Pronto, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que estamos aqui a participar neste webinar sobre o bem-estar animal. Eu começaria então por compartilhar aqui a tela. O desafio que me foi colocado foi então falar um pouco da nossa participação no Concurso Nacional de Escolas promovido anualmente pelo Jardim Zoológico de Lisboa, a que eu chamei Aprender e Agir. Numa recente publicação feita pelo diretor sénior da Fundação para a Educação Ambiental, na School Education Gateway, ele dizia que atualmente a educação ambiental ainda se centra muito na sensibilização e não tanto na ação. E, portanto, o que eu quero aqui tentar demonstrar hoje é que, de facto, a participação neste desafio e noutros da rede Ecoescolas permite, de facto, aos nossos alunos e a outros intervenientes aprender e também agir. Então, como é que nós começamos? Já há vários anos lectivos que participo com alunos no Concurso Nacional de Escolas e começamos desde logo por ver os enquadramentos teóricos, não é, que são uma grande ajuda para começarmos os trabalhos.
enquadram a temática, falam-nos um pouco das causas do problema, portanto, das soluções, das consequências e, portanto, são sempre um bom ponto de partida a leitura do enquadramento teórico. Este é o deste ano, que está disponível no site do Jardim Zoológico de Lisboa e também no site da Ecoscolas, e conseguimos ver desde logo que aponta exatamente para esta ação, ou seja, até que ponto conheces a biodiversidade do nosso país e o que fazes no teu dia-a-dia para a conservar. E, portanto, nós há 6 anos que participamos nestes desafios. Vou muito rapidamente, porque já estamos um bocadinho adiantados na hora, e, portanto, em 2015-16 o tema foi Nós pelo Lince, o Lince por Nós. Portanto, tudo o que está aqui, os objetivos são retirados sempre do regulamento, que é lido atentamente. Desenvolvemos algum trabalho com a turma toda, outro como palestras, vídeos, debates, e outros trabalhos foram desenvolvidos apenas por cada grupo, em função digamos, do enfoque que cada grupo escolheu. O que é que foi possível os alunos aprenderem? Que o lince ibérico depende da floresta mediterrânica e que nós, ao consumirmos produtos como o mel, ou a alfarroba, por exemplo, ou o medronho, estamos a conservar a floresta mediterrânica e, simultaneamente, a proteger o habitat do qual o lince ibérico depende. Portanto, cá está um consumo e pequenas ações que nos permitem contribuir de forma ativa para a conservação de uma espécie. Fomos então ao Jardim Zoológico receber o nosso prémio, tivemos a possibilidade de visitar a tapada do lince ibérico e aproveitamos, porque estávamos no final do ano letivo, aproveitamos para investigar aqui um dos biólogos do Jardim Zoológico, o Diego Soares, que nos falou um pouco mais sobre o lince ibérico, porque a nossa intenção era fazer filmagens para fazermos uma reportagem para o programa Jovens Portas para o Ambiente, portanto, no ano letivo seguinte. O prémio desse ano foi absolutamente fantástico, portanto, foi uma visita de estudo de 3 dias ao Parque de Teresa de Nodar, em Barrancos, onde, com a técnica Mariana Antunes, da Associação Iberlince, tivemos a oportunidade de acompanhar a fazer um censo de coelho bravo, portanto, que é uma das atividades que têm de ser feitas para se perceber se existem no terreno as condições ideais para que os lince ibéricos que estão a ser portanto, reintroduzidos, portanto, tenham essas condições necessárias para sobreviver. Portanto, foi um trabalho muitíssimo interessante, que tivemos a oportunidade de participar. E nessa viagem fizemos também filmagens no Alentejo, e no ano letivo seguinte o tema foi a biodiversidade local, e achamos que o lince ibérico também se justificava, portanto, nesse ano aproveitamos e o nosso trabalho consistiu em realizar a videoreportagem O Lince Ibérico Está de Volta, mostrando tudo o que está a ser feito para que esta espécie, de facto, volte a Portugal, uma espécie que se encontrava em perigo crítico de extinção. Cá está, voltamos, portanto, ao Jardim Zoológico a receber o nosso prémio e tivemos, portanto, a possibilidade e o privilégio de ter, então, o programa À Noite no Zoo, que é uma oportunidade fantástica para podermos visitar os bastidores que habitualmente não são visitados pelo público, né, em geral, podemos fazer jogos, os alunos puderam participar em workshops e, portanto, é uma experiência que, de facto, lhes dá uma outra visão do que é o Jardim Zoológico e todo o trabalho que se faz nesse espaço. No ano seguinte, deixamos as espécies invasoras e passamos para as espécies, aliás, deixamos as espécies nativas e passamos para as invasoras. E então decidimos estudar um pouco mais a cortadeira celuana, portanto, a erva das pampas, ou as plumas, como é chamado, e como este ano, nesse ano, era pedido que fosse desenvolvida uma campanha de sensibilização, portanto, num conjunto de diversas disciplinas, foi trabalhado este tema, foi feito um trabalho ao longo do ano, um trabalho de campo, trabalho experimental, mapeamento, ações de controle da espécie, e no final fizemos uma palestra, convidamos as pessoas, portanto a comunidade foi convidada, e cá está, mais uma vez, as ações que os alunos fizeram concretamente
portanto, proteção da natureza também, porque as plantas invasoras são uma das principais ameaças à biodiversidade. Portanto, todas as ações de remoção são extremamente importantes neste contexto. Cá está algumas das atividades que nos realizaram, como a entrevista, o mapeamento, a remoção. Fizemos uma nova videoreportagem sobre as espécies invasoras, um desdobrável, e cá está imagens da palestra final, onde apresentamos outros trabalhos que na altura também foram desenvolvidos, até sobre a tartaruga da Flórida, por exemplo, e também sobre a floresta nativa, porque também tínhamos trabalhado esse tema nesse ano. No ano seguinte, o tema já foi o mar, e então decidimos, portanto, era pedido que se fizesse mais uma vez uma campanha sobre, ou neste caso até era um objeto artístico sobre, enfim, que alertasse para os problemas do oceano, e nós decidimos focar o nosso trabalho no lixo marinho. Portanto, e fizemos o nosso objeto artístico, foi um peixe de grande dimensão, todo feito com plástico recolhido nas praias de Vila Nova de Gaia, e nesse ano também, uma outra professora também de Geografia trabalhou com os alunos do ensino secundário, e foi um ano interessante porque acabamos por conseguir trazer os 2 prémios aqui para Canelas e levar os nossos alunos. Portanto, esta foi a exposição que fizemos no encerramento do projeto. Cá está o nosso peixe, o peixico, ali ao fundo mais a foca Amélia, e mais uma vez tivemos a oportunidade de ir ao Jardim Zoológico, mais um programa à noite no Zoo, onde fizemos jogos, fizemos visitas, assistimos ao show dos golfinhos, e divertimos e vimos os bastidores uma vez mais. No ano seguinte, o tema manteve-se no mar, mas aí o enfoque já foi diferente, já foi um pouco mais o consumo sustentável. Este projeto foi muitíssimo interessante porque uma turma trabalhou em várias disciplinas, aliás, com foco na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Chegamos a estar 3 professoras na aula de Cidadania a trabalhar com a turma, e foi muito giro porque, portanto, foram 3 grupos de 6 alunos, em que, de facto, se centraram na questão do consumo responsável, dos comportamentos responsáveis em nossas casas para não se poluir a água, que depois acaba por ir ter aos oceanos, e, portanto, neste ano, houve também atividades para a turma, de uma forma geral, portanto, o brainstorming inicial, uma ação de plugin, por exemplo, uma exposição sobre os tamanhos mínimos de captura e uma palestra que neste ano teve de ser online porque estávamos em plena pandemia. O grupo 1 fez então uma videoreportagem Jaquinzinhos com arroz de tomate, que daqui a pouco o Frederico vai falar um bocadinho mais sobre este trabalho. O grupo 2 fez um cartaz de sensibilização para a questão do tamanho mínimo de captura e preparou uma ação de sensibilização destinada a alunos de primeiro ciclo, chamada Família Limpão e Família Sujão. E o terceiro grupo, o grupo 3, portanto, fez o projeto Escutar, Ler, Jogar, destinado também a ser apresentado a alunos do primeiro ciclo. Escutar porquê? Porque escreveram uma história, que era o peixinho e a sua dúvida, que tinha como personagens um bacalhau e uma baleia, sobre o tamanho mínimo de captura, ler o póster informativo sobre o consumo sustentável de pescado e jogar, portanto foi um jogo da glória que também se fez para se jogar com os meninos do primeiro ciclo. No ano letivo anterior, o tema foram as alterações climáticas, mais uma vez a importância do impacto da ação humana, das consequências das alterações climáticas. O método de trabalho foi sempre idêntico, quando envolveu sempre várias disciplinas, pesquisa, a participação num webinar, trabalho de campo, sempre entrevistas, contacto com entidades, etc. E os nossos alunos ficaram a perceber muito bem quais são as causas e as consequências das alterações climáticas e, acima de tudo, o que pode cada um deles e o que pode cada cidadão fazer para as minimizar. Esta foi uma das atividades que tivemos neste projeto, foi uma entrevista ao professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências de Lisboa,
Imagino que alguns conheçam, porque temos tido a oportunidade de ouvir frequentemente falar sobre os números da Covid-19, da mesma forma que nos falou dos números das alterações climáticas e da subida do nível do mar, e, portanto, que nos permitiu depois fazer uma videoreportagem. Tivemos também a participação num webinar promovido pela Agência Espacial Europeia, com 2 cientistas climáticos, e então conseguimos produzir esta videoreportagem sobre a questão das alterações climáticas e muito relacionadas com o que se poderá passar aqui em Vila Nova de Gaia e de que forma podemos evitar ou contrariar de alguma forma este fenómeno. No início, eu disse que o tema da minha apresentação era aprender e agir. Eu acrescentaria neste momento um outro elemento, que é este, que é o sentir. Ou seja, todas estas atividades, as oportunidades que os alunos tiveram de ir ao Jardim Zoológico, de ver a brincadeira dos suricatas, de assistir, de ver como é que os animais estão cuidados, todo este envolvimento com os espaços, ou nos espaços onde eles foram visitar, foram ao mar, foram à floresta, portanto, todo este contacto com o espaço natural envolve os alunos de forma emocionalmente, portanto, e esta é, digamos, a forma de impulsionar depois a ação. Tentamos sempre esse envolvimento, porque nós, aliás, o lema do nosso programa de ação Ecoescolas aqui da escola é porque a ação de cada um conta. Portanto, tudo que nós possamos fazer, pode parecer-nos muito pouco, mas não é seguramente muito pouco, e portanto, e todos juntos somos muito fortes. E portanto, o envolvimento emocional para nós é fundamental para incentivar esta ação, estas ações positivas pelo ambiente de que tanto necessitamos. E pronto, de forma assim muito rápida, concluo a minha apresentação e passava então a palavra ao Filipe. Muito obrigada, doutora Odete Melo. Eu sei que isto foi uma corrida, não é? Mas, de facto, o trabalho da vossa escola, da Escola Básica e Secundária de Canelas, tem sido muito interessante e talvez numa próxima vez possamos até apresentar vários projetos com mais tempo e com mais calma. Mas agradecemos. Passamos então ao Filipe, que é o Filipe Ferreira, que é aluno do 10º ano da Escola Básica e Secundária de Canelas. Muito obrigada por ter aceito. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste webinar. Bem-vindos a todos a este webinar. Vou passar então à minha apresentação. Eu hoje vou-me centrar mais num dos trabalhos que tenho vindo a desenvolver, porque já fiz muitos trabalhos. Desde o 7º ano que eu sempre junto com a professora Odete trabalhamos em várias áreas. E centrarmos neste trabalho de procurar informação sobre alguns temas, extrair produtos, extrair videoreportagens, fazer vários tipos de trabalhos que a professora apresentou há bocado. É realmente este trabalho que eu tenho vindo a fazer, desde há mais ou menos 3, 4 anos. É intuitivo, eu acho que é bom e, sobretudo, eu levo como um passatempo que gosto muito de fazer e que me dá fruto, dá prémios. E muitas vezes os meus colegas me perguntam como é que eu recebo tanto prémio. Eu recebo tanto prémio porque me dedico, faço isto com dedico. Eu não levo isto como uma obrigação, é mesmo um passatempo que depois dá frutos, não é? Então, sem me alongar mais, porque acho que não estamos assim com muito tempo, vou começar a minha apresentação. Este trabalho que nós fizemos em 2019, o concurso foi para o concurso nacional de escolas, o Mar da Prata, escolhas saudáveis. Nós escolhemos o tema, depois de analisar o regulamento e o enquadramento teórico, o nosso grupo escolheu o objetivo 5, sensibilizar, informar e alertar sobre o consumo sustentável de peixe e marisco, e daí decidimos realizar uma videoreportagem sobre o tamanho mínimo de captura de um exemplo que nós encontramos nas nossas pesquisas do carapau, que é muito usual, especialmente num prato típico da cozinha portuguesa, o que existe para o arroz de tomate. Fomos tentar perceber mais sobre esta pesca
às vezes abaixo do tamanho mínimo de captura e que legislações é que existem e o que é que se pode ou não fazer. Nós abordámos nesta reportagem exatamente o tamanho mínimo do carapau consumido nos restaurantes, o tamanho vendido nas peixarias, as legislações nacionais e europeias que foram criadas a respeito e exceções estabelecidas também para a arte de cháfara e que consequências é que estas exceções têm e o consumo responsável que cada um tem que ter face a este problema. O nosso método de trabalho sempre foi e sempre será baseado nos 4 passos do JRA: investigar, procurar soluções, reportar e divulgar. Esta metodologia funciona muito bem e sempre usamos. Vou detalhar agora o que é que nós fizemos em cada passo. Para começar, na etapa 1, fizemos uma pesquisa de informação sobre espécies em risco, períodos de defesa e métodos de pesca sustentável. Lemos também, obviamente, a legislação da União Europeia e Nacional que estava relacionada com este tópico de sustentabilidade da pesca. Fizemos várias entrevistas, fomos ao terreno, entrevistámos a peixaria Rosita e o restaurante Charlot, ambos situados aqui em Vila Nova de Gaia, e fizemos uma entrevista via Skype com a bióloga Rita Sá, pertencente da Associação Natureza de Portugal e da WWF. Aqui estão algumas imagens. Na etapa 2, procurámos soluções. Fomos, a respeito do tamanho mínimo de captura e período de defesa, é fundamental para a sustentabilidade e segurança dos ecossistemas marinhos, garantindo a renovação de estoques da espécie. Tentámos procurar estas soluções para o problema em questão. Procurámos também que o consumidor não deve adquirir pescado abaixo do tamanho mínimo de captura, para que este não tenha mercado, para que se quebre a venda e consumo de peixe abaixo do tamanho mínimo. Tendo em conta a exceção feita à arte de chave, também encontramos, o consumidor deve assegurar-se que o pescado provém desta arte de pesca e não de outras artes que não sejam arte de chave. Etapa 3, passámos à reportagem. Elaborámos primeiro sempre um guião para a nossa vida reportagem, redigimos o texto para a locução e fomos fazer filmagens, umas em off, outras em on, e depois fizemos a edição da videoreportagem. Com a videoreportagem feita, passámos à disseminação, que é uma parte muito importante para que todo o público fique a saber do nosso trabalho. Publicámos no YouTube, publicámos na plataforma e do Facebook do JRA, publicámos no portal e do Facebook do nosso agrupamento e publicámos em mais outros sítios, mas estes são alguns exemplos. E acho que é isso. Obrigado a todos e não vou prolongar muito mais. Muito obrigada, Filipe. Já vi que, de facto, tem uma experiência muito grande nestes projetos e, para além de, parece-nos a todos, que gosta, que tem um gosto e um prazer em realizá-los. Isso é muito importante. E já agora ia-lhe só fazer uma pergunta. Acha que a participação nestes projetos tem tido algum impacto na vossa escola? Porque vocês têm sido vencedores, não é? Nós aqui, já arrisco dizer que nós somos conhecidos por estes prémios todos que ganhamos. Já estamos a trazer, mas a escola fica logo com outro reconhecimento nacional por termos participado nos concursos. E na vossa própria comunidade? Sim, nós também na freguesia toda, dá um reconhecimento ver o nome da nossa escola nos concursos. Pois, e para além disso, também está aqui a formar uma série de investigadores, não é? E de empreendedores e de jovens com capacidade para planearem, para construírem estratégias e para pensarem em recursos que podem ser essenciais em termos de também de educação, não é? E de formação de todas as pessoas. Olha, eu quero agradecer muito a vossa presença. Foi realmente muito importante. Acho que aprendemos imenso hoje. Eu vou só pedir para ligarem todos a câmara, para nos verem, e agradecer, e até um dia destes. Certamente que muitos de nós vamos falar sobre este webinar. Obrigada e boa tarde.